Boa tarde. Boa tarde. Então, Boa tarde. avisa aí, Arthur, quando entrou, quando vai entrar. Que sexta-feira é essa, Arthur? Nossa? Terça. Sim, hoje é a 10ª live. Então, boa tarde a todos. Mais uma terça-feira, a nossa 10ª live desde o início do nosso projeto e do Covid. E cá estamos nós, o Dolce Vita, na sua versão online, no Como Cuidar Idoso, com a nossa enfermeira. Boa tarde, Ju. Boa tarde. Boa tarde, Karina, nossa nutricionista. Boa tarde. Boa tarde, Luane, nossa fono. Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui para responder algumas perguntas. Então, hoje, o tema é dieta enteral, tudo sobre dieta enteral. Então, tem 1 milhão de coisas sobre dieta enteral, né? Então, para começar, vamos começar perguntando para a Karina uma das perguntas que já está por aqui. Qual é a melhor opção de dieta caseira, artesanal ou industrializada? Boa noite, pessoal. Então, Gi, para nós introduzirmos o assunto hoje, primeiro eu gostaria, para responder essa tua pergunta, Gi, introduzir um pouquinho o que é a dieta enteral, né? Para o pessoal entender do que se refere, o que é essa dieta enteral que a gente utiliza em tantos indivíduos. Então, Tá, assim, deixa eu te falar, essa pergunta não é só minha, essa pergunta é de muitas pessoas, tá? Essa pergunta é de toda a galera. Tá bom. Até já vi clientes no Dolce Vita dizerem, mas vocês usam que tipo de dieta, né, Ju? E daí o Dolce Vita tem o costume de usar dieta industrializada só, né? Sim. Então, mas a gente sabe que nas residências eles usam essa que se chama caseira, até eu mesma. Caseira, isso, Gi. Tu pode explicar, então. Tá. Então, assim, ó, nós utilizamos, né, indicamos a dieta enteral quando a gente percebe, né, que por indicação médica, alguma via do indivíduo, do paciente está comprometida, né? Quando a dieta via oral, ela não vai ser suficiente, a dieta pela boca não vai ser suficiente, ou ele tem algum comprometimento de consumir o alimento pela boca, ou seja, no trato gastrointestinal, algum comprometimento na parte oral, laringe, faringe, esôfago, estômago, retirou, né, algum órgão ou por diversos outros fatores, então nós indicamos, né, a dieta enteral. Então, assim, essa dieta enteral, como a Gi falou, né, ela tem alguns tipos. Ela tem a dieta industrializada, que a gente tem como via preferencial, por ser uma dieta que está pronta para consumo, é uma dieta embalada, pronta, né, como se fosse 1 litro, a gente até compara, né, 1 litro de leite, ela é parecida, e essa dieta, ela está pronta para ser armazenada no frasco, tem todos os nutrientes, ela é completa, tem as proteínas, tem a energia, né, as calorias, os nutrientes essenciais para esse indivíduo, e ela está pronta para ser administrada no paciente, né? Então, a gente abre, coloca no frasco, conecta no equipo, que tudo isso nós vamos estar explicando hoje, e começa a introduzir no paciente. O que é a vantagem dela, né? Ela tem menor risco de contaminação, porque ela está pronta, ela não tem manipulação, diferente da dieta caseira, que a gente chama de dieta artesanal. Né? Então, muitas vezes, né, os pacientes, né, as famílias em casa optam por essa dieta artesanal, onde nós utilizamos alimentos caseiros, né, do dia a dia, da prática do dia a dia, óleo, ovo, farinha, né, todos os alimentos ali da prática do dia a dia, com uma orientação do nutricionista, com uma receita nutricional, para nortear essas pessoas do que utilizar, a quantidade que utilizar, dependendo da necessidade de cada paciente, de cada indivíduo, né? De acordo com o peso, o estado nutricional, tudo isso nós avaliamos. A questão da dieta artesanal, muitas vezes, se torna dificultosa pela questão de selecionar bem a quantidade, a manipulação, né? O risco de contaminar, a temperatura, né? Então, tudo isso a gente tenta né, falar para as famílias, né, a vantagem e a desvantagem de utilizar, para que tenha uma boa escolha,
né, para a gente garantir segurança a esses indivíduos, né, nesse sentido. Não sei se a Ju quer complementar alguma coisinha. Eu quero, sim. Eu quero colocar que tá saindo o meu som? Tá, só um pouquinho, Ju. Eu quero que eu acho que é importante tu saber disso aqui antes de complementar, porque está dizendo assim, ó, que se somente a dieta enteral é suficiente para o paciente. Eu vejo sempre tu fazer as duas administrações, no caso. Assim, tá, Karina, é importante as pessoas saberem que esse frasco ele vai ser aberto e ele tem validade por 24 horas. A alimentação feita em casa, ela só pode ser consumida neste horário. Ela precisa ser feita em todos os horários. Então, um paciente que use dieta enteral de 3 em 3 horas, essa alimentação precisa ser feita como se fizesse uma pequena porção que desse 300, 200 ml de 3 em 3 horas. Isso vai se tornando difícil, né? Uhum. Então, essa questão que a Mana perguntou da dieta somente enteral ou não, eu vou deixar para a Karina, mas é uma questão nutricional e se a pessoa aceita a via oral, né? A gente vai introduzindo aquilo que a gente estava falando também com a Luane, né? A gente mantém via oral o máximo possível, só tira o via oral quando a pessoa não tem mais nenhuma possibilidade dela comer, seja lá uma vez, um pouquinho, ou isso nem seja contado nutricionalmente, mas sim pela satisfação desse alimentar via oral, né? Então, assim, ó, a questão, né, se a dieta enteral, ela vai ser, né, as famílias se preocupam muito, é suficiente, a minha mãe não vai sentir fome, tem tudo. Então, nesse sentido, é tão pouquinho, né, o pessoal se preocupa bastante em relação a isso, claro. Se for possível, nós vamos manter a via oral, se ter segurança, não ter risco de aspiração, adequando a consistência, né, para garantir a maior segurança a esse indivíduo. Mantemos a oral e, como a Ju falou, né, por satisfação ou para complementar as calorias da dieta enteral. Muitas vezes a gente utiliza as duas, sim, né, contando a questão, né, das calorias, das proteínas que o indivíduo vai necessitar por dia, verificando, né, a melhor fórmula da dieta enteral. Existem muitas fórmulas, né, tem diferentes, né, tipos de dieta, algumas são mais normocalóricas, como a gente chama, outras são mais hipercalóricas, outras têm fibras, outras não, outras têm açúcar, outras não, enfim. Mas a gente vai controlar tudo isso e calcular o volume necessário, o fracionamento necessário, por exemplo, né, 200 ml necessita 6 vezes ao dia, ou 250, 5 vezes ao dia. Depende de cada indivíduo. Então, isso, com certeza, calculando e indicando, né, com avaliação nutricional, ele não vai sentir fome, porque tem tudo nessa dieta. Tem proteína, tem nutrientes, tem micronutrientes. Então, não é para sentir fome. Se sente fome, algo não está certo. Ou não está sendo suficiente, ou ele não está absorvendo direitinho, né, essa quantidade. Tudo isso tem que ser analisado e avaliado. Não é para sentir fome, então é para a dieta enteral garantir todas as calorias e proteínas e nutrientes necessários que ele precisa durante o dia. O que eu vejo... assistir... Desculpa, Luane. Pode falar. O que eu vejo na prática clínica é que muitas vezes nem é fome que eles sentem, né? Mas sim aquela vontade de sentir o alimento, de engolir mesmo. Por isso que muitas vezes a gente mantém a dieta enteral com o objetivo de nutrir e mesmo assim mantém nem que seja o mínimo de via oral para tirar para dar essa vontade, essa satisfação, né, de engolir, de sentir o alimento na boca. Então, assim, quando eles pedem, às vezes eu vejo até pacientes assim ansiosos por uma refeição, mas não é fome. É essa vontade de sentir o alimento, de engolir, de trabalhar esse alimento, porque tudo isso faz parte também, faz falta, né? Sim, com certeza. O que a Ju ia comentar?
Exatamente isso, pela satisfação do mastigar, né? Então, quando faz a mastigação e o cérebro é muito melhor do que entrar direto, né? É verdade. Uhum. Tem mais alguma pergunta? Então, qual a quantidade de dieta enteral que deve ser administrada por dia? Daí a Karina já falou, né, que faz a avaliação e instrui a família. Neste caso, que a gente está orientando famílias em casa, qualquer pessoa da família pode administrar essa dieta desde que já tenha sido orientada, né? Sim, Gi. Qualquer familiar, né, que seja orientado quanto à utilização correta, manipulação correta, né, porque quando a gente vai orientar essas famílias, a gente inicia, né, a orientação desde o início, a higienização das mãos, do local onde vai ser manipulada a dieta. Por quê? Porque é uma via de contaminação, né, Gi? Eu acho que tu colocou isso aqui no material, né, como faça a higienização de tudo, né? Isso, e eu? Para você, a parte de higienização. Sim. Tem tudo. Sim, tem tudo no e-book, Gi, no material. Acho que esse que tu mostraste da Luane. Trocou. Da Luane, trocou só. Isto. Tem, então, a parte só de dieta interal no nosso e-book. Tem passo a passo, né, de como fazer higienização, manipulação, né, os cuidados essenciais, porque nós temos que lembrar que seja a via, né, que for, ou nasoentérica, né, o que a gente fala que é, né, a sonda do nariz até o estômago, ou jejunostomia direto no intestino, ou gastrostomia direto no estômago, é uma via de contaminar, uma via de abertura de contaminação. Então, tem que ser utilizados utensílios próprios para aquilo, especiais para aquela manipulação da dieta, que seja só para isso. Então, a gente orienta o familiar desde a questão da higienização, manipulação, fracionamento e quantidade de volume que deve ser administrada por dia. Depende de cada indivíduo, como eu havia falado, depende do peso, do estado nutricional. Qual é o nosso objetivo? Manutenção de peso? Ganho de peso? Então, tudo isso nós vamos calcular e orientar. Tem indivíduos que não toleram um volume grande 5 vezes, então nós temos que reduzir o volume e aumentar o fracionamento. Deixa eu só deixar mais claro isso, o que é, né, o fracionamento. Então, assim, a dieta interal, né, via sonda, em casa, ela é sistema aberto. O que é isso? Nós temos que fazer as pausas, não é como no hospital ou em casas, né, de cuidados, né, para idosos, que é sistema fechado, que tem as bombas de infusão, que é contínuo, né, então não tem pausa. Mas em casa, né, como via preferencial, geralmente é sistema aberto, então tem que ser administrado de 3 em 3 horas e pausado. Onde nós, por exemplo, vamos administrar, como horário da família, digamos, 7 horas é o desjejum da família, vai ser administrado a dieta no indivíduo. Isso de 3 em 3 horas, né? 10 horas é a colação, é o lanche da manhã da família, vai ser administrado a dieta do indivíduo. Sempre eu procuro orientar que não fuja muito da rotina da família, porque é uma prática nova, né? Claro, respeitando cada caso. Então, iniciando, digamos assim, às 7 da manhã, digamos que seja um volume de 200 ml, temos que colocar o volume da dieta que vai estar pronta, esses 200 ml no frasco, conectar com o equipo, que a gente chama de mangueirinha, né? Também o equipo, e administrar nesse paciente. Em torno do gotejamento, me questionam muito quanto que tem que ser, né? Nós vamos estar controlando o gotejamento, é interessante uma gota por minuto, que seja devagarinho, até se adaptar, para não ter risco gastrointestinal, dor abdominal, nem vômito, nem diarreia. E após, né, o término, nós temos que desconectar tudo, deixar, né, o indivíduo livre, ele pode fazer, né, o que ele quiser, não tem problema, para desconectar tudo e após, então, 3 horas, administrar novamente. E assim, consecutivamente, até o final do dia. Não sei se a Ju quer complementar essa parte, que ela é mais a prática mesmo. Eu só quero comentar que é uma gota por segundo. Ah, né? por segundo. Por segundo, umas por 60 segundo, gotas por minuto ali.
Eu sempre falo assim, ó, gota a gota. Olha para as gotas e pensa, gota a gota, gota a gota. Ela não pode correr e nem demorar muito. Porque se a gente colocar muito lento, ele vai demorar 1h30, 2 horas para sair, para passar toda essa dieta. E a gente precisa lavar a sonda depois, então a gente vai ter um volume no estômago e logo após a gente vai ter de novo. A gente precisa que isso passe para o estômago no máximo em 60 minutos, eu acho, né, Karina? Tem alguma coisa? Isso, tem, pela questão como que a gente chama, né, da capacidade gástrica, né, Ju? Então realmente pode ser muito rápido, porque dá diarreia, e se for muito lento, a próxima dieta atrasa. Então a gente precisa chegar num equilíbrio que consiga essa pessoa tolerar bem a alimentação e não estar com o estômago sempre cheio, né? Isso mesmo. Para quem está entrando agora, boa noite, Ronaldo, boa noite, eu vi que entrou até o Felipe de Filipe aqui de São Paulo, um parceiro meu de muitos anos atrás, né? Ele tem o Alzheimer 360, não sei se ele tem ainda, é um prazer te ter aqui no nosso grupo, Felipe, tá? A Tere, a Tia Gladys, um beijo para todos que estão aqui conosco, a Débora está aqui, a Débora a gente sabe que está passando, né, por essa fase com o pai dela, então todas as perguntas vocês podem fazer, que as gurias vão estar aqui respondendo, tá? Hoje temos a Luane, que vai falar algo que, questão de engasgos, enfim, a Karina, e hoje o tema é dieta enteral, então o tema é um tema bem específico para quem já está com isso em casa, entende? Com algum familiar em casa. Depois, se vocês souberem que alguém está passando por isso e lembraram da nossa live, vocês podem mandar o link desse grupo fechado para eles, ou me deem o meu WhatsApp que eu passo. Falem que a gente já falou sobre isso, tá bom? A gente vai estar orientando sempre, mas esse é um assunto bem complexo e as gurias vão passar toda essa hora agora falando isso. Felipe está dizendo que está admirando o nosso trabalho. Obrigada, Felipe. Essa é a nossa 10ª live, 10ª vez que a gente está orientando ao vivo qualquer pessoa que tenha idosos em casa, a gente está orientando, ajudando daqui as famílias dentro das suas casas, tá bom? A gente tem também uma plataforma como cuidaidoso.com.br, onde tem o material das gurias. Nós já produzimos 5 materiais digitais, tá bom? Então, pode seguir. Karina, tu quer que eu leia a próxima pergunta? Acredito que seja o que eu já vou falar, questionam bastante em relação à temperatura, o armazenamento, a validade, não sei se a sequência era essa. Não, pode falar sobre isso, não tem problema. Uhum. Tá. Na realidade, assim, questionam muito aqui, em relação à validade das dietas interais, né? Como é uma dieta, como sempre eu falo, né? Eu exemplifico como se fosse uma caixinha de leite de 1 litro, após aberta, né? Preferencialmente, obrigatoriamente, tem que ficar dentro da geladeira, pela questão do calor, da luz solar, né? Para a gente não comprometer e não trazer nenhuma oxidação aos nutrientes e nem fazer com que possa, né, vencer mais rápido essa dieta integral e fazer mal aos indivíduos. Então, ela tem que ir para a geladeira e a durabilidade é em torno, então, 24 horas, né? Então, a gente tem que estar trocando a cada 24 horas essa dieta integral. Algumas duram um pouco mais, mas, no geral, 24 horas. Preferencialmente, né, nós temos que administrar a dieta sempre em temperatura ambiente. Né? Então, quando a gente abrir ela vai estar em temperatura ambiente. Nós vamos comprar, né, em lojas de produtos nutricionais ou farmácias e vamos abrir, vai estar em temperatura ambiente. Após isso, tem que ir para a geladeira. Então, no próximo horário, ela vai estar fria. Então, nós indicamos, né, que não seja aquecida. Né? Muitas vezes, né, a gente acaba aquecendo um pouquinho em banho-maria, para entrar na temperatura ambiente quando é muito calor, quando não pode ficar em temperatura ambiente esperando sozinha, mas, né, as recomendações sugerem que seja, então, deixado fora do ambiente, né, de refrigeração e esperar em torno de meia hora até administrar nos indivíduos, pelo risco do aquecimento causar, assim, perda de nutrientes, oxidação, nesse sentido. Mas, claro, a prática pode ocorrer de outra forma. Então, dependendo se está muito calor, né, nesses dias que faz, né, 30 graus,
é melhor, é mais seguro nós aquecermos em banho-maria ou colocar, né, a quantidade em torno de 20 segundos no micro-ondas até chegar numa temperatura, assim como a gente diz, ambiente, para que não tenha risco, né, de contaminação e nem que acabe ficando muito fria e administrar. A gente não pode administrar nada frio via sonda, nem a água e nem a dieta, nesse sentido. Aproveitando a hidratação, falando um pouquinho da hidratação, não sei se a Ju quer complementar algo nesse sentido da dieta, ou tá tudo bem? Eu vou falar, assim, a gente pode colocar no frasco a quantia que a gente quer e deixar só o frasco fora da geladeira e coloca de volta o litro para a geladeira para não tirar da temperatura gelada, esquenta, bota de volta e tira. A gente corre o risco dela estragar antes das 24 horas. Então, tira só o que precisa no frasco e deixa fora da geladeira. Se está muito frio, a gente pode colocar num pratinho uma água quente e deixar um pouquinho ali de molho, mas só naquela água no pratinho, não ligar fogo, essas coisas assim, para não aquecer demais. E não perder os nutrientes e não ter risco de queimadura, né? Tem que sempre lembrar que esse alimento vai entrar direto, trato, com alguma coisa quente a gente queima a boca, né? Mas no caso da sonda a gente vai queimar direto o estômago, então isso tem que ter bastante cuidado com isso. Eu vou falar das 24 horas, é sempre importante pegar uma caneta e anotar o horário que abriu, porque na hora que fecha as 24 horas, a gente não sabe se abriu às 5, às 6, às 8. Eu abri de manhã, mas abriu na dieta das 10 ou na dieta das 7. Aí, para a gente ter esse controle bem feitinho, sempre anotem. Se tem mais de uma pessoa que faz alimentação, é importante anotar, a pessoa assinar. Coloca a data, tipo hoje, 21/7, 19 horas. Juliana. Quem pegar amanhã, dia 22, às 19 horas, vai ver que é o último horário que eu posso usar essa dieta. O resto eu tenho que desprezar. Até tem uma pergunta nessa sequência em relação se pode ou se tem que colocar água na dieta integral, né? Porque a preocupação dos familiares é em relação à hidratação. Tem água suficiente, né? Então, nesse sentido, né, pelo risco de desidratação. Então, não é indicado, né, administrar, colocar água na dieta integral, até porque a dieta integral ela já vem com uma quantidade de água. Porém, nós temos que hidratar, né? Se esse paciente não consome, não pode, né, consumir, ingerir água via oral pela boca, ou não consegue na forma suficiente, nós temos que administrar via sonda, para garantir hidratação, saúde intestinal, né? Para que evite qualquer risco de constipação, desidratação, a pele fica muito desidratada, né? E também, às vezes, os idosos acamados podem ter um risco de lesão por pressão. Então, a hidratação é importantíssima, é essencial, né? Lembrando que cada indivíduo tem a sua necessidade, né? Às vezes a gente vê, 2 litros é o suficiente, né? A gente tem esse senso comum que 2 litros para todo mundo é o suficiente. Não é assim. Depende da idade e do peso atual, né, do indivíduo. Então, a hidratação também ela é calculada, a gente calcula, né, certinho de acordo com o peso, a necessidade, como eu havia falado, e esta, então, é administrada via sonda. Varia entre 50 ml até 250 ml, dependendo da capacidade gástrica, né, do indivíduo, dependendo das patologias associadas, digamos que uma doença cardíaca, a gente não pode, né, sobrecarregar de água. Então, tudo isso é calculado e sempre eu oriento, né, a orientação é administrar nos intervalos da administração da dieta, não junto com a dieta, né, esperar acabar a dieta integral, né, aquele tempo que a gente fala, né, em torno de 40, 50 minutos, dependendo do gotejamento,
1 hora após o término, nós administramos, né, numa seringa, ou até no frasco, pode colocar a quantidade de água, dependendo da quantidade, para a gente estar hidratando. Sempre, né, nos intervalos. A Ju pode complementar, tem também a questão da água, da medicação, né, Ju, que nós utilizamos. Muitas vezes a gente contabiliza também, porque tem muitos idosos com insuficiência cardíaca, renal, em diálise ou sem diálise, então tudo isso nós temos que cuidar. Às vezes a gente tem a restrição hídrica e aí a gente precisa contabilizar bem o volume de água que a gente está usando para dar as medicações, principalmente em pacientes que tenham muitos horários de medicações, porque a gente tem que lembrar que a gente precisa lavar a sonda. Então, assim, fez a dieta, tem que lavar a sonda. Qual o mínimo que a gente vai lavar essa sonda? 60 ml. Se for 6 vezes, já são 360 ml de água só para lavar a sonda da dieta. Aí eu vou diluir a medicação. E daí eu vou ter que lavar a sonda depois que eu der a medicação. Então, no final da medicação e de lavar a sonda por alimentação, normalmente a gente já chega bem próximo do que esse paciente necessita de água. Então, tem que ter bastante cuidado, falar com o nutricionista, falar com o médico, para a gente não dar água demais para esse paciente. Ju, lembrando também que a água... Estão me ouvindo? Era isso? Uhum. Ótimo, Ju. Lembrando também que a água, né, tem que ser uma água potável, né? Uma água previamente fervida, filtrada ou água comprada, né? De preferência que seja sempre uma água potável e sem gás, né? Para ser administrada, né, nos intervalos. Se for previamente fervida, esperar sempre em temperatura ambiente, né? Lembrando que a gente não pode administrar nada quente, nada frio. É isso. Mais alguma pergunta, Gi? Não sei se a Luane quer falar alguma coisa sobre o uso sim. das duas vias. Tem algum cuidado? No geral, a orientação que eu costumo passar para a família quando é um paciente que tem a dieta via sonda nasoenteral ou gástrica é de sempre oferecer a via oral antes da dieta que vai pela sonda. Sim. Porque assim é muito importante a fome, vai facilitar até a deglutição. E como os pacientes que chegam até mim geralmente já são pacientes que têm dificuldade para engolir, eu já passo essa orientação, porque uma coisa é a gente comer enquanto está com fome, com vontade. Agora, quando estiver já completamente satisfeito, que acabou de fazer a dieta, não vai ter vontade de comer. Então, essa é uma orientação básica, assim. E ele já tem dificuldade de querer comer, né, na maioria dos casos. E aí, se ele está com o estômago cheio e bem nutrido, é verdade. Que a gente vai conseguir que ele aceite alguma coisa, né? Não, e eu sempre digo assim, mesmo sendo uma quantidade pequena que recebe de alimentação pela boca, é muito importante para manter a capacidade funcional de deglutição, porque a gente precisa engolir em função da nossa produção de saliva. Então, esse paciente que muitas vezes já está com a gastrostomia há anos, não recebe nenhum alimento pela boca, a saliva continua ali, e ele vai precisar dar um direcionamento para essa saliva. Então, muitas vezes não consegue engolir, acaba babando, né? Fica aquele escape de saliva e pode escapar saliva para pulmão também. Então, por isso que é tão importante, mesmo o paciente que está com a gastrostomia, manter a deglutição ativa, que é justamente para manter essa capacidade funcional de deglutir a saliva. Que a saliva está o tempo todo ali, enquanto nós dormimos, enquanto nós estamos em repouso, não é porque essa pessoa não está mais recebendo alimentação pela boca que a saliva vai deixar de ser produzida, né? E outra coisa que eu sempre oriento é a questão de que, na hora que esse paciente está recebendo a dieta, a alimentação enteral,
acontece o aumento da salivação, né? Então, ela começa, às vezes eles babam, mas às vezes eles se afogam. E aí vem o questionamento, ele se afogou, mas ele não come mais, não sei o quê. Só que bem durante, quando começa o processo de digestão, né, começa a aumentar a saliva nitidamente, né? Então, as pessoas não têm esse conhecimento de que isso acontece durante a dieta está sendo infundida, né? Por isso que é importante manter essa função preservada, né? Mesmo que não seja com o objetivo de nutrir ou hidratar por via oral, mas é muito importante seguir estimulando a deglutição para manter essa deglutição da saliva, justamente porque mesmo quando é colocada a dieta interal, vai ter essa produção de saliva e essa saliva vai ir para algum lugar. E tem, Luane, algum exercício que a gente possa ensinar que as pessoas façam assim, não? Olha, que as pessoas façam mais... assim, alguma coisa assim. Alguma coisa assim agora. Para estimular. Sim, sim. Assim, olha, gente, é complicado. Manipulação da laringe é complicado porque é uma região muito delicada. E, assim, depende muito do peso da mão de cada pessoa. Então, assim, até tem massagens que a gente faz para induzir. Uma delas até é pressionar essa região molinha aqui, a parte do queixo. Essa aqui até dá para fazer, porque a gente está movimentando a musculatura da língua. Então, quando a gente aperta aqui, a gente dá uma leve movimentada na língua. Então, isso pode fazer com que reative na pessoa essa vontade de engolir, né? Mas, assim, no demais é o máximo em função disso, porque é uma região laringe, faringe, é uma região bastante sensível, né? Onde estão as pregas vocais para vocalização, então tem que ter cuidado até nessa manipulação. E tem a questão do limão também, que eu comentei já em uma live anterior, que facilita bastante a deglutição. Então, de repente, só dar aquela umidificada na cavidade oral com o suquinho de limão já facilite para induzir a deglutir. E a colher fria também pode ser usada para também dá para associar as duas, só que gente, cuidado com a quantidade, viu? Porque assim, às vezes eu vejo no hospital, só colocar a colher fria. Isso, a colher gelada, até para ser a colher gelada num suco de limão. Às vezes eu falo em casa para o pessoal já preparar o gelinho de suco, que daí já fica aquele gelo pronto, e aí depois só pega o cabinho da colher, pode ser com o cabo mesmo, e pode molhar a cavidade oral para induzir essa pessoa a engolir. Eu ia comentar da gaze no hospital, que muitas vezes tem a orientação de molhar. Eu já tive paciente que fez pneumonia em função disso, porque recebeu um copo de água inteiro com a gaze molhada. Então, assim, tem que ter cuidado com quantidade. Não é porque está indo na gaze que pode não ir quantidade. Então, né? E daí acontece com a gaze aquela questão do pão, né? Eu sempre tenho bastante receio com a gaze, porque se ele está com sede, tu costa a gaze e ele faz, né, naquele desespero de tomar água. Então, assim, tem que ter cuidado com isso. Em Luane e Ju, muitos assim pacientes na prática, eles me relatam se tem, por exemplo, uma sonda nasoentérica que está com alimentação via oral complementar, da dor, que incomoda para comer por causa da sonda. Isso realmente, assim, deve ser desconfortável, pelo que eu imagino, ou de repente é a posição? O que vocês, assim, percebem? É real? Mas eles querem tirar pela questão da dificuldade para deglutir, independente da consistência, eles me relatam, mas eu não consigo, porque tá a sonda aqui, então, não sei, em relação a isso, eu fico me questionando, assim, é da posição, ou de repente não tá bem colocada, ou não é para ter desconforto, ou realmente tem... Eu vou deixar no geral, assim, né? Que entende bastante sobre isso, mas eu penso que, imagina, tem um corpo estranho ali, não tem como não ser desconfortável. Na verdade, assim, a sonda nasoentérica, ela tem até um tempo, né, que ela é indicada, um tempo limite, de no máximo 2 meses de uso.
Justamente por isso, porque é um corpo estranho que entra pelo nariz, passa na cavidade oral lá atrás, pega faringe, esôfago, até chegar no estômago. E esse corpo estranho é muito comum acumular secreção, além da presença da própria sonda, acumular secreção ao redor dela. Então, isso faz também com que prejudique a questão da sensibilidade, porque assim, a gente engole muito sentindo o alimento. Só que quem está com essa sonda vai estar o tempo todo com esse corpo estranho. Então, até essa percepção do alimento chegar na garganta para começar a engolir, e já tem esse corpo estranho. Então, muitas vezes pode acontecer até esse incômodo, né? Facilitar uma aspiração pela presença da sonda, por falta de sensibilidade pela presença. E também toda a sensação de ter um corpo estranho. Com certeza incomoda. Por isso que tem esse tempo limite, e quando a gente vê que é um paciente que vai precisar por um tempo mais prolongado, a gente já conversa com o médico, já orienta a família a colocar gastro, que é para tirar o quanto antes esse corpo estranho, né, de toda a cavidade nasal, oral e faríngea, porque atrapalha mesmo. E a questão da gastro também, o pessoal dá para tranquilizar um pouco o pessoal, que a gastro é reversível, né? Sim. O pessoal pensa assim, não quero tirar a sonda, porque a sonda tira e isso acabou. Mas a gastro, uma vez colocada, já é um processo cirúrgico, já tem toda aquela questão que as pessoas se assustam, né? Mas a gastro é reversível. Se esse paciente voltar a comer, a gente tira a gastro, fecha ali e fica tudo bem. Não, e hoje em dia, em geral, até é feito a gastro por endoscopia, né? Então, é um procedimento já bem menos invasivo do que já foi, bem mais simples. Bem mais simples. Bem mais simples e rápido. Sim, a recuperação, no geral, vai para o bloco, já volta para o quarto. É 30 minutinhos lá, assim, é muito rápido, é muito prático hoje em dia. Irreversível. E dá para comer ao mesmo tempo também. As pessoas ficam apavoradas, né? Vou colocar gastro, nunca mais vai comer. Não, pode comer ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. É mais confortável para eles, né? Com certeza. Não sei se tem mais alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A validade da dieta enteral nós falamos, era uma das perguntas. A questão de reaproveitar frascos e equipos, né? O pessoal pergunta bastante. Na verdade, então, nós orientamos, né, pela questão do risco de contaminação, né? Nós vamos manipular esse frasco, esse equipo, então tem que ser trocado, né, a cada 24 horas, para não ter mais risco de contaminação nesse indivíduo, visto que a gente vai estar utilizando. A orientação em casa pode ser 48 horas. 48 horas, de 2 em 2 dias, isso. Porque tem menos risco de contaminação com bactérias e essas coisas que a gente tem. Então, assim, em casa a gente pode orientar. Claro que quem quer pode trocar todos os dias, mas ele pode ser usado até 48 horas. 48 horas. Sempre lembrando que precisamos lavar após o uso com água corrente, uma gota de detergente, coloca dentro do frasco, vira o frasco, conecta o equipo e deixa correr essa água com detergente pelo equipo. Enxagoa bem, do mesmo jeito, sempre corre pelo equipo, tá? Outra coisa, fica guardada na geladeira, esse frasco, coloquem num potinho, tipo um pote com tampa desses plásticos ou de vidro, que caiba o frasco e equipo ali dentro para não ter contato com outras coisas na geladeira. Pode ir falando, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar isso aí, pode ser? Para as pessoas entenderem que está acabando e não tem pergunta. E eu ia dizer para a Helena, que entrou aqui, que a Helena vai fazer nosso treinamento, se tem mais alguém aqui, ou que tenha familiar, ou familiares que estão aqui e têm os seus cuidadores. O nosso treinamento vai acontecer nessa sexta-feira agora, tá? A versão online do nosso treinamento. E então ainda tem alguns 2 dias para se inscrever para quem tem interesse, tá bom?
o 7º treinamento do Dolce Vita, onde a Juliana vai passar essas orientações, mais orientações de físio, mais orientações de cuidado 24 horas. E eu vou abrir agora os livros das gurias, que é os mesmos livros que estão na nossa plataforma, que vocês podem adquirir. Tanto você que é familiar e quiser pegar o livro e olhar, folhear todos eles, é esse material que vocês vão receber, o digital, é esse que eu vou estar folheando agora com vocês aqui, tá bom? O link está por aí, o Arthur já colocou, eu vou só compartilhar a tela. O anfitrião precisa que eu compartilhe a tela. Arruma aí. Para aí que está indo. Já vai dar. Eu vou achar essa parte que a Ju está falando. Pode ir falando, Ju, que daí eu já estou entrando com isso. Vocês vão enxergar a Ju falando pequenininha agora. E aí eu estava falando sobre a limpeza. Armazenar o frasco, né, Ju? Armazenar o frasco, é. Aí a gente vai armazenar na geladeira e depois usa, lava e coloca na geladeira. Ele não fica no ambiente pegando tudo que tem no ar. Tá aí o frasco, ó. Tu consegue enxergar, Ju, para acompanhar aí? Aí. Esse conectorzinho azul que tem ali é onde conecta essa parte azul. Aí, ó. É onde conecta o equipo que a gente está falando, para quem não sabe. Esse é o equipo, ele tira e coloca, então por isso que eu falo para colocar. Ali embaixo, ó, ali embaixo onde tem aquela parte branca, que tem a bolinha azul ali, aquilo ali a gente vai controlar isso. Protejamento. Por ali. Assim como ele está na foto, ele está no máximo aberto. Se vocês colocarem o líquido dentro com ele no máximo aberto, assim, ele não vai pingar gota, ele vai correr. Ah, para cima, tá. Uhum. Gota a gota, porque depende da consistência que vai estar. Agora eu lembrei de um questionamento que teve num atendimento que eu fiz, que é a dieta vai ficando grossa e quando chega no final do equipo, ela fica gotejando bem devagarinho. Aí a gente vai abrindo mais ali, porque, claro, ela vai esfriando e ela vai ficando mais grossa. A gente pode fazer assim, ó, com o frasco. O frasco está pendurado lá, a gente pode dar uma balançada nele para que não fique muito. Mas isso aconteceu, foi bem nos dias bem frios, assim. Mas a gente vai abrindo ali, deixa totalmente aberto, se precisar, desde que não fique correndo o líquido que está dentro, que ele fique pingando. Pode ficar todo aberto. Tá. Tu tá me escutando, Ju? Tô. Tá. Vou passar aqui, esse é o livro da Karina. Ah, acho que aqui está o material. Aqui está um potinho, ó, Ju. Isso. O armazenamento no pote, com o frasco e o equipo. Sempre lembrando também da seringa, né, Karina? A seringa... E o equipo tem a mesma validade, desde que a gente tenha os cuidados de higiene. Isso, 48 horas. 48 horas, o frasco e a seringa e o equipo. Tá. Ah, e aqui tem a ficha de acompanhamento que tu falou, Ju. Isto. É importante, né, Ju, essa ficha de acompanhamento para controle do volume que foi administrado em 24 horas, a quantidade de água, né, que foi colocada. É interessante, como a Ju falou, né, colocar a data, né, e o horário em que abriu a dieta para não ter aquele risco da validade, porque dura 24 horas. O número das evacuações... No início, né, Karina, a gente usa bastante essa planilha para anotar a quantia de líquido que entra. Até as dietas, às vezes, eles têm intolerância, começa a ter náusea ou tá diarreia. É verdade. Sempre que vocês precisarem tirar a dieta, essa dieta vai fora, ela não pode ser guardada para usar no próximo horário. Isso é importante. Tirou o frasco dali, sobrou 100 ml, bota fora, lava o frasco e depois coloca tudo de novo, conforme a orientação que vai ter na sua casa da nutricionista. Ótimo, bem lembrado, Ju. Tá bom. Eu vou mostrar o material da
da Luane agora também, Luane. porque a Luane já falou, e para quem quiser conhecer o material da Luane, o da Karina eu não mostrei todo, eu mostrei só a metade, porque hoje a gente falou da dieta integral, e a outra metade eu tinha mostrado na live passada, que era da dieta pastosa, né? Então, quem está aqui hoje, o familiar está comendo dieta pastosa, ou sabe que vai ter que acontecer, olha uma live atrás dessa, que está tudo ali, chega a ter 2 horas de live ali, tá ótimo, tem receitas, tem tudo. Tá bom? Eu vou mostrar o da Luane agora. Pode falar um pouquinho, Luane, dele. Rapidamente, nós temos 2 minutinhos, tá? Uhum. Ali Cuidados básicos, né? no nosso e-book, tem todos os cuidados básicos, o que causa a dificuldade para engolir, né? Como é que ocorre, como é que deveria ocorrer a deglutição correta e o que causa essas dificuldades. E aí várias orientações de como que vocês podem cuidar em casa para minimizar esses riscos, para que ocorra o mínimo possível de vezes esse afogamento, esses engasgos. Aí são todas as causas, entre outras, né, gente? Aí deixa eu só ver que dia que foi que tu falou isso tudo aqui. Eu tô aqui na live, Luane. A Luane falou assim, ó, brilhantemente, no dia 30 de junho. Vocês procurem no dia 30 de junho. A Luane falou absolutamente tudo desse e-book, tá? Tá ali os sintomas, orientação... Tá bem explicadinho. Tá Aqui bem os sinais, os sintomas, né? Como é que a gente identifica essa dificuldade. Isso aí. Qualquer coisa, qualquer E aqui coisa. as orientações, os cuidados. Alguém que queira saber alguma coisa, ou que vai lá e vai escutar essa live mesmo depois, tipo hoje aqui, por exemplo, nós mesmos, né? Vocês estão escutando e surgiu uma dúvida e agora já acabou a live, vocês podem perguntar tanto aqui embaixo, quanto vocês podem ir lá nesse do dia 30 de junho, que eu acho que foi uns 2 ou 3 para trás, e aí lá perguntar, que a Luane está sempre olhando aqui, ou eu estou olhando, ou a Ju está olhando, nossos contatos também, a gente tem uma ligação mais... Eu acho que tu, Luane, é pelo Insta, que tu responde mais rápido, ou pode ser pelo Face mesmo? No Insta é mais rápido. Eu acabo me conectando muito mais no Insta. Eu olho o Face também, mas o Insta acaba sendo mais rápido. Igual quem adquirir esses materiais tem o contato direto com os profissionais, vocês podem mandar o WhatsApp para eles e perguntarem as dúvidas, tá bom? Então, a gente agradece. Quem tem pergunta, deixa eu ver aqui as perguntas. Eu estou aqui. Acho que não tem mais perguntas. Então, a Helena mesmo, eu não sei se ela já trabalhou com pacientes, né, com sonda, mas não tem pergunta aqui. Talvez não tenha trabalhado ainda. E a Débora, que estava aqui, não sei se está ainda também. Deixa eu olhar aqui pelo Facebook. Então, a Débora... Obrigada pela tua presença mais uma vez. Helena. Ok, Helena, já vou te ligar, tá? A tua turma, sim. Eu abri mais uma para sexta, tá, Helena? É isso. Oi, Zane, a Rosane está aqui. Muito obrigada, então, pela presença de todos. Hoje a gente conseguiu fechar no nosso tempo, graças a Deus. Assim não fica cansativo e a gente consegue se organizar melhor. A Solange está falando que não consegue compartilhar, mas esse vídeo aqui é dentro de um grupo fechado. O Arthur colocou ele num grupo aberto. É importante que as pessoas estejam aqui, que o Facebook entrega mais rápido, tá bom? Então, eu vou liberar a nossa equipe e eu vou ficar mais um pouquinho mostrando a nossa plataforma de vendas aqui, a plataforma toda dos serviços de enfermagem que a Juliana já está atendendo, as gurias também já estão atendendo online, é só mandar um WhatsApp para elas, só que as gurias ainda não estão no site, a Juliana já está no site do Como Cuidar Itus, tá bom? Eu vou mostrar uma coisa muito linda aqui para vocês, eu acho que as gurias não viram no computador, olhem como fica lindo, gurias, nem sei se vocês estão no computador, né? Sim, mas enfim, olha que legal que fica os livros de todo mundo pelos... Lindos. Fica show, né? Então, tá tudo aqui, cada um com seus temas, as pessoas podem clicar direto no post, por exemplo, vai clicar aqui no da Luane, vai ter tudo o que tem aqui no livro, né? E o link disso tudo tá sempre na biografia aqui, ó, Linktree. Quem quiser conhecer também o Dolce Vita, quem quiser entrar no grupo tá aqui, quem quiser, sei lá, conhecer... o Instagram do Dolce Vita, as redes sociais, nós temos umas 5, 6 redes sociais aí que a gente está no momento
administrando, que tudo é a mesma coisa, né? O Dolce Vita é uma empresa, é uma geriatria que trabalha há 11 anos no mercado, é física, a Karine vai lá, a Juliana vai lá todo dia, a Luane ia lá, a Luane está menos indo lá, né? As gurias estão menos, mais a nossa enfermeira Juliana, eu também estou indo menos, né? Mas a gente está todo mundo ligado, todo mundo em contato, e estamos nos cuidando desse Covid aí, tá bom? Obrigada, gurias, pela presença de vocês. Vai ficar gravado. Daqui a pouquinho o Arthur, que é o nosso suporte que daqui comigo, ele já vai baixar esse vídeo e vai botar no YouTube. Então, quem não tem Facebook não precisa se preocupar. Vai lá no nosso YouTube, pega ele, manda para quem tiver que mandar e a gente fica à disposição. Todas as terças-feiras, praticamente, trabalhamos gratuitamente. Se quiserem dizer, eu não posso numa consulta da enfermagem, não posso numa consulta de fono, eu não posso numa consulta com a Karina, vem às terças-feiras, faz as perguntas aqui que a gente vai estar respondendo com o maior amor e carinho para vocês todos, tá? Terça que vem é a nossa advogada Amanda, que eu vi nascer praticamente, ela respondeu as maiores e inúmeras dúvidas dos familiares, né? O burocrático do direito, tudo, contribuições do direito, orientações do direito para quem tem idoso em casa. Então, quantas vezes que eu estava lá no residencial e as pessoas chegavam e diziam, mas isso é eu que tenho que fazer ou é o meu irmão? Eu tenho que prestar conta para o meu irmão ou não? Já está na hora de eu interditar meu pai? Como é que eu faço? Isso tudo a Amanda respondeu nesse material e ela vai estar conosco na terça-feira que vem às 19 horas, todos estão convidados, vai estar num ambiente mais aberto, porque o direito é algo assim, né? Então, muitos alunos, ela pode vir contribuir com eles também, ou qualquer pessoa que queira só saber que não esteja ainda cuidando de idosos, tá bom? Esse nosso grupo aqui, fechado, é para quem já está convivendo com idosos ou quem trabalha com idosos. Então, a gente é super específico nesse assunto, tá bom? Obrigado, Cá, obrigado, Ju, obrigado, Luana. Obrigada. E tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Até terça. Até terça. Beijo, beijo. Beijo. Beijo, pessoal. Vou mostrar para vocês a plataforma, então, aqui. Vou compartilhar aqui rapidinho. Vocês podem sair, gurias, fiquem à vontade. Vou mostrar para quem ficar aqui mais um pouquinho como é que é a nossa plataforma. Quem quer ficar também pode ficar, né? Eu acho que vocês, não sei se vocês viram no computador. Conheça os cursos online. Aqui. Material gratuito, eu nem falei ainda, mas nem falei hoje, mas o nosso material também tem um material gratuito, tá? Que ele tem um mapa de cuidado que começa do zero e tem lista de o que precisa comprar e tem orientações da manhã, da tarde e da noite, tá? O Arthur me mandou ontem, tá aqui no WhatsApp, quem tá aí tá vendo isso acontecer, tá? Aqui é um PDF que você recebe, não recebe nem no seu e-mail, tu recebe direto no computador, abre assim que nem tá abrindo esse meu aqui. Tá? Então, o que você precisa fazer, o que precisa comprar, quem que vai te ajudar a cuidar, pessoas, orientações e rotinas, né? Esse curso online aqui, a gente fala que é o nosso treinamento, o 7º treinamento. Ele acontece presencial com a Juliana, com a nossa enfermeira. Então, o que você vai precisar para cuidar em casa, isso aqui é uma dica que a Juliana ensina e daí também dá, já falou isso no nosso primeiro ao vivo, tá? Você pode marcar, pegar essa listinha aqui e marcar. Quem vai cuidar contigo, sugestão de turno, a gente praticamente faz uma escala junto com as pessoas, né? Exemplos aqui, 2, 3, 4, pode ser de turnos de 7 horas, turnos de 8 horas, turnos de 12 horas e turnos de 36 horas. Então, seu pai adoeceu, você precisa que alguém fique com ele, o que você vai fazer? Você vai precisar, no mínimo, de 4 pessoas nesse momento, 2 por dia e 2 para a noite. Quem faz uma noite, folga na outra noite. E assim é, tá bom? Deixa eu estar olhando se tem mais alguma pergunta aqui, ver qual das gurias que ficaram. Oi, Zane. Então, o que cada pessoa, a gente orienta tudo que nós fizemos no Dolce Vita. Por exemplo, nós trabalhamos com equipe há mais de 10 anos, quase 11 anos. Então, a gente sabe muito bem como orientar as pessoas, né? Principalmente a Ju, que passa diretamente com as gurias lá, toda a nossa equipe super qualificada. Deixa eu baixar aqui isso aqui. Quem vai cuidar? Ó, a gente sempre pergunta, quem que vai te ajudar? A gente cuida junto. Quem? E daí a gente instrui a pessoa a já se dividir para ficar mais fácil para todo mundo e para não dar aqueles conflitos familiares que eu escutei já 1000 vezes as pessoas quando chegam lá no residencial falando exatamente isso, né? Que às vezes eles nem querem deixar a mãe na geriatria, sim, porque eles entraram em conflito
principalmente com a equipe. Tá? Aqui a gente dá umas orientações, isso tudo é gratuito, tá? Você pode baixar agora mesmo. Só entrar no Como Cuidar Idoso, que era o site que eu estava mostrando para vocês, tá? Orientação de rotina, 4 materiais. Aqui, entrou no comocuidaidoso.com.br e clica aqui, coloca seu e-mail e já esse material vai cair ali. Nem cai no seu e-mail, já cai no seu computador ou no seu iPhone, tá? Ou seu outro telefone. Os atendimentos que eu falei da Ju estão aqui, opções de atendimento. Então, esse que é o gratuito, tá? Que é a Ju e toda a equipe, que é às terças-feiras, o básico, que é a resposta pelo WhatsApp em até 24 horas, então, você vai assinar por um mês aqui, vai estar por R$120, só para vocês saberem, e vai estar um mês ligada com a nossa enfermeira, diretamente com ela, manda um WhatsApp, a mãe está precisando aqui. Então, você tem uma enfermeira por R$120, meu Deus do céu. Então, isso é preço Covid, tá, pessoal? Preço desespero, assim, tipo, estamos contribuindo com as pessoas dentro das casas delas e orientando, tá? Você sabe o que é ficar no WhatsApp. Eu tenho 3 grupos aqui de pessoas, enfim, querendo treinamentos, querendo empregos e clientes, mas muito mais pessoas que querem treinamentos e empregos, tá? Então, o WhatsApp, a gente sabe o que é hoje em dia. Cuidamos juntos. 2 atendimentos web, então a Ju costuma fazer isso, ela olha a pessoa, tem um curativo, tá com, olha aqui a sonda se tá bem, ou alguma instrução, ou, faz a ligação web na hora, a Ju já vê isso, já resolve isso, e deu. E vocês ficam sempre trocando o WhatsApp a hora que quiserem, tá bom? Ela fica direcionando o cuidado e dando apoio à família. E o VIP é 5 atendimentos web semanais. Tipo, de segunda a sexta, você liga a hora que quiser e fala com a enfermeira a hora que quiser. A enfermeira é sua. É como se tivesse o Dolce Vita dentro da sua residência, tá bom? Deixa eu printar essa tela aqui, ficou lindo aqui. Ok. Então, consulta de enfermagem também pode chamar a Ju por aqui. A mesma coisa da Karina, a mesma coisa da Luane, a mesma coisa da nossa prof de educação física, a mesma coisa da Lu Smith, que ainda não está no ar, que ela já está atendendo online direto, está com a agenda cheia. E aqui orientações para enfermeiros e técnicos, que é quase o mesmo caso dos treinamentos, tá? O treinamento que está aberto agora, edição Covid, é esse aqui, é o 7º treinamento, que a gente vai manter ele, olha, o Arthur botou ali, múltiplas datas em 2020. O que acontece? Fecha uma turma, abre outra turma, fecha uma turma, abre outra turma, o tempo inteiro. Então, eu não vou ficar botando o 8º treinamento, 9º treinamento. Enquanto tiver esse Covid, até o final desse ano, vai ser o 7º treinamento, a gente vai atender continuamente, sem parar, todas as turmas que a gente vai fechando. Ok? Ninguém vai ficar sem aprender a cuidar de idosos em casa. Nós vamos ficar orientando o tempo inteiro. Tá? Esse treinamento é parecido com o treinamento que nós fazia fisicamente, na verdade é para ser o mesmo, só que é online, agora é obrigado a nós fazermos online, tá? Essa é a nossa plataforma de cursos, nós cuidamos com você, tem a atualização para o cuidado do idoso, que a Ju orienta o que fazer com o Covid, tá? Opa, cliquei, atualização para cuidados de idosos, tá? E esse outro também, que é o nosso tradicional treinamento. Vou voltar aqui para o site, orientações, e a outra parte é os livros, tá? Essa é a nossa plataforma. Tá? Conheço o Dolce Vita, para quem não conhece, entra aqui, tem vídeo de 10 anos, tem vídeo de 1 minuto, tem vídeo de 6 minutos, tá? E os nossos livros, Como Cuidar Idoso em Casa, Atividades para Idosos, Dieta Enteral e Alimentação Pastosa, Deglutição e Cuidados Básicos, Orientações do Direito, que vai ser terça que vem, tá bom? Você clica aqui, acabou, nossa plataforma é só isso. Atendimento, livros e atendimentos gratuitos, que acontecem nas terças. E aqui está o livro das gurias, Como Cuidar Idoso em Casa, esse é o preço de um livro comum, enfim. Dieta pastosa, a gente fez promoção, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa irrisória, assim, que não tem cabimento esses preços. Então, vocês só digitarem comocuidaridoso.com.br/livros e vocês vão ter tudo em mãos, 10 anos de experiência nas mãos de vocês todos, tá? Curtam então as nossas fanpages. Nem mostrei o Facebook, né? O Facebook é o grupo que vocês estão, que é o fechado, que é esse aí. Deixa eu ver quem está aqui, muito bom, obrigada, Fernanda, obrigada, Helena, depois eu já te mando um WhatsAppzinho.
tá? É importante que vocês estejam ligados a nós, porque é uma época de um monte de redes sociais. Então, a rede que eu peguei preferencialmente para informar é o Instagram. E a rede que eu peguei preferencialmente para compartilhar é o Facebook. Porque os nossos clientes, meu pai, minha mãe, outras pessoas, usam muito o Facebook. Então, a gente está dentro do Facebook fazendo isso. Esse compartilhamento fica gravado ali, não precisa ficar com o telefone, tu pode ficar na tela da casa e aprender. As gurias sabem muito, a nossa equipe sabe muito, vocês sabem que elas sabem muito, né? Tá tudo aqui no nosso Insta, se você clicar no Insta, tem esses fixos aqui, ó, que, tipo, por exemplo, tu vai entrar em bastidores, vai ver nós fazendo o trabalho, esse trabalho, você vai clicar em YouTube, vai ver os nossos vídeos no canal do YouTube, aqui são os cursos, você vai ver aqueles que eu falei, enfim, os livros, daí você vai ver o livro autora por autora, e por aí vai. Deixa eu fechar aqui no X, tá bom? Então, semana que vem, contribuições com o cuidado do idoso, com Amanda Guerino. Vamos ver quem está lá. Então tá. Vocês já podem ir deixando as perguntas de vocês. Daqui a pouco eu e o Arthur já vamos disparar o postzinho para vocês deixarem as perguntas de vocês. E era isso, tá bom? Obrigada pela participação de todos, por quem ficou aqui conosco até agora. Eu vi que tem algumas pessoas queridas aqui acompanhando ainda. Isso aqui está tudo gravado, então vocês podem aproveitar a qualquer momento esse conteúdo e o que nós aprendemos nesses nossos 10 anos, tá bom? Ficamos à disposição. Até a terça que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, Ju. Tchau.